Boa noite. Hoje são 23 de janeiro de 2020, nona aula do curso Sombras, Crenças Limitantes, Autossabotagem do grupo Pedra Filosofal, Mentoria e Mecânica Quântica. Maravilha? A aula hoje está fantástica, muito boa. E eu vou começar pelo seguinte. Sabemos que um dos maiores comportamentos autossabotadores que as pessoas têm é em razão do inconsciente entender como correto o comportamento do pai e da mãe. E aí ele apenas repete. O inconsciente observa o pai e a mãe, né, da pessoa. O consciente é a própria pessoa. O pai e a mãe tendo um comportamento X, e ele entende aquilo como um comportamento correto. Sendo que o comportamento X, né, os comportamentos têm energias boas e também tem comportamentos bons e também tem aqueles comportamentos falhos. E o inconsciente ele não faz julgamento, ele apenas copia. Ok? E nesse exato momento eu vou pedir para que vocês, logo de cara, vão fechar os olhos, marcar um minutinho e identificar qual é o comportamento que o seu pai e sua mãe tinha e lembra dos comportamentos que seu pai e sua mãe tinham. Lembra? Se egoísmo, mentira, egoísmo, escassez financeira. Lembra de todos os comportamentos. E vai passando flash, né? Não é todo, mas vai passando flash, desse um minuto. E repare em qual deles ou quais deles você identifica que você está copiando hoje em dia. Beleza? Um minuto. Marcando um minuto. Lembrando que tem casos em que o inconsciente capta exatamente o oposto. Justamente ele capta um comportamento, percebe que aquilo ali é ruim, que é alguma coisa ruim, e aí ele faz o oposto. Tá? Muito comum, né, em situações em que o pai e a mãe da pessoa foram um pai ruim, uma mãe ruim, e aí a pessoa quer ser o oposto, o filho, né? Quer ter um excesso de zelo. E isso também nada mais é do que uma autossabotagem. O comportamento sabotador do pai com o filho foi copiado. A única diferença é que ele mudou a forma, foi para o lado oposto. Né? Um excesso de zelo mantendo os filhos no infantilismo. Bem, seguinte, eu quero mostrar para vocês hoje da prática algumas sombras. Lembrando, as situações peculiares na luta, a agressividade. Vocês têm conhecimento daquele Ultimate Fight, né? Acho que todo mundo tem, o MMA, vale tudo. É considerado um esporte, hoje em dia, uma reunião de artes marciais. Só que em nenhum esporte dessas artes marciais existe o fato de uma pessoa estar no chão, muito cansada, e a outra montada em cima, socando a pessoa com a cara no chão, a nuca no chão, recebendo porrada. Isso aí
nunca foi considerado esporte. Assim, até foi na época, né? Na antiga Roma, na Grécia, mas vamos lá. Atualidade, idade moderna, para cá. Pós-modernismo, nessa idade contemporânea. Isso nunca foi considerado um esporte. E hoje é considerado esporte. As pessoas vão bebendo cerveja, né? Bebendo álcool alcoolizado, vibrando com dois seres humanos, né? Um batendo no outro, aí, os dois sangrando, às vezes um arrebentando o outro. E quando isso acontece, as pessoas vibram. Nossa, que exibição espetacular, quando a pessoa assim, mete a porrada na outra. A outra fica totalmente alheia, não consegue fazer nada. Só apanhou. Saiu toda arrebentada. Uma exibição espetacular. As pessoas comentam, os narradores, eles comentam exatamente isso. Isso nada mais é do que uma sombra. Sendo ali, as pessoas estão ali colocando aquela sombra para fora, vibrando. Uma outra situação. Partida de futebol, por exemplo. As pessoas, várias, quando assistem, se transformam. Aí o cara, às vezes, é um jogador que não está no dia bom, um jogador e que, vamos supor que ele não seja um jogador bom, não sabe jogar futebol, que seja. Aí por ele fazer uma jogada ruim, ele é xingado, né? De tudo quanto é nome, ao ponto das pessoas darem a entender que o caráter dele está sendo julgado por ele não ser um bom jogador de futebol. Isso é sombra. Diversas sombras tem aí. Vocês conseguem identificar nesses exemplos as sombras? Alguém consegue? Alguém identifica? Com relação ao MMA, eu posso me colocar nessa situação, bom, porque eu fui uma criança que apanhou muito. Também eu devia... Viu só? Oi, entra! Pode falar. MMA eu achava que eu era um peixe fora d'água, assim, porque eu sempre tive horror, eu tenho horror de esporte que machuca o outro, ou de qualquer tipo de situação que machuca o outro. Eu apanhei muito, então eu tinha pavor disso. Mas eu fiz errado com os meus filhos também, então, e eu não sabia que isso era uma sombra. Então, assim, faz muito sentido isso que você está falando. E, de certa forma, também vem para mim quase que um alívio, sabe? Porque eu estava achando que eu era errada nessa situação. Eu tenho horror a futebol, também por conta de uma série de situações, e principalmente da forma de como as pessoas se transformam ao assistir, porque teria que ser algo bastante... o que deveria ser para descontração torna-se algo com muita agressividade. Então, o que eu identifico será que essa pessoa não tem aí essa vontade também? Primeiro é a frustração de não ser o jogador que está ali, então isso pode ser uma sombra para ele. Outra será que no fundo ele não tem vontade de, sei lá, de fazer alguma coisa realmente com aquela pessoa, advinda de alguma outra situação que aconteceu na vida dele, entendeu? Algo assim. É isso aí. Mais alguém? Muito boa percepção, Fernanda. Igor, pode falar. E quem pratica o esporte para, tipo assim, a luta para autodefesa, no caso? Tá, mas que tipo de luta? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Campeão. Vou fazer uma... Ali, tá vendo ali minhas medalhas?
Show. Tá? Porque o esporte é uma luta. A luta arte marcial é um esporte. Tá? É um esporte. Agora, se passar da linha tênue, aliás, a linha não é nem tênue entre o esporte e o que eu considero um esporte, que para mim não é, que é duas pessoas numa gaiola, né, se transformam em dois animais, sem a parte do neocórtex, só com a parte reptiliana, ao meu ver, tentando uma sobrevivência. Né? É bem diferente da luta, como defesa pessoal, como é muito diferente. Mas qual é a sua questão? Bom, tipo assim, eu pratico 3 tipos de luta, também sou jiu-jiteiro também. Capoeira e também boxe. Certo, O boxe já é mais um contato físico maior do que o resto, correto? correto. Então, pode ser uma sombra também, no caso? Não, jamais. Porque, veja bem, no boxe, um cai e o cara não continua, Correto. certo? Uma pessoa cai, o cara, quando tem um touchdown, alguma coisa, um cai, o outro não continua, ele para. E se o outro não levantar, tem a vitória. A energia do esporte existe, tá? Existe uma agressividade, existe uma certa agressividade também, tá? Mas é bem diferente, existe respeito. Existe um respeito aí pela figura do adversário durante a luta. O que não existe já no MMA. Né? Existe um respeito antes da luta, depois existe. Agora, no meio da luta, o que é considerado um esporte é total falta de respeito. Né? O cara tá morto e o outro, né, batendo, pega o braço. Se o cara não, mesmo se o cara bate desistindo, o lutador que está dando o golpe, ele espera o juiz interferir para ele garantir a vitória, porque se o juiz interferir, mesmo que o cara batendo ele não larga, isso aí não pode ser, ao meu ver, tá? Respeito à opinião, mas não pode ser considerado um esporte. Isso aí é claro, está muito claro que são sombras ali emergindo. Então, a partir do momento então, que começa a virar uma agressão, então, no caso, tipo assim, machucar o outro para o esporte, então vira uma sombra, no caso. Só que vem cá, no boxe, o Muay Thai também pode ser uma forma da pessoa estar colocando aquela sombra para fora? Pode. Mas diferente, pode ser uma sombra? Claro que pode. E existem sombras desse sentido. É que eu estou falando do aspecto de uma sombra ligada mais a fator cruel. Tá? Isso que eu estou querendo destacar, tanto na transformação do torcedor lá, que está assistindo uma partida de futebol, tanto na pessoa que está ali lutando, né? E principalmente, eu estou destacando as pessoas que estão ali assistindo, vibrando com aquilo. Esse é o ponto maior que eu estou destacando. Tá? Nem os lutadores em si, que também tem. Tá? Mas o grande ponto aí que é bom ser despertado na questão das pessoas estarem vibrando com aquilo ali. Porque a energia delas se transformam por causa daquilo ali. E é claro que tem um porquê disso, que nós vemos falando sobre isso. Né? E a gente vai trazendo de forma mais, né, mais devagar, que é algo chamado Pacto de Destruição. Já falamos uma vez de forma mais profunda e eu venho falando com isso de forma mais mais devagar para que a pessoa entenda e corrija isso. Inverta esse pacto. A minha finalidade é que esse pacto seja invertido. Mas nem vou falar mais desse nome aqui. Esse é um trabalho paulatino, mas não vai demorar muito tempo, não. Espartacus mostra isso. Os gladiadores. Sim, também. Bom, lembra que hoje eu montei uma aula focada em gatilhos para o inconsciente. Então, vai ter momentos que podem passar despercebidos isso. É o seguinte.
vamos relembrar aqui o processo, um processo de identificação de uma sombra. Um processo inteiro. Eu separei em umas fases aqui. Primeiro, é a pessoa... Primeiro, ela tem que saber que existe esse fator sombra. Que só isso aí, só saber que existe, ela já está diferenciada das demais. Mas está diferenciada não ao ponto de ter resultados. Está diferenciada no sentido de conhecimento. E o nosso objetivo aqui é os resultados. Unicamente é a pessoa ter resultados. Mas o primeiro ponto é a pessoa saber que a sombra existe. Aí chega... E antes disso, antes da pessoa saber que uma sombra existe, antes dela... Até mesmo ela sabe que a sombra existe, mas ainda não identifica nela, isso aí remete exatamente ao nome da energia que estamos falando. Sombra. Sombra remete à escuridão. A pessoa não está enxergando. Sombra. Ok? Está na sombra, a pessoa não enxerga. Quando ela identifica que... Primeiro ela fica sabendo que existe sombra. Esse conceito de sombra existe. O que é sombra? E depois ela identifica ela agindo de acordo com uma sombra. Ela, opa, eu tenho sombra. Eu tenho. Quando ela enxerga, quando ela vê, enxerga, ela está vendo a energia, né? Enxergando seria uma metáfora, está sentindo, né? Mas vamos lá. Quando ela enxerga, sente, percebe, visualiza sombras, nem que ela ainda esteja sem o controle, mas ela sabe que agiu de acordo com a sombra. Percebe só depois que ela reagiu de forma automática. Ela percebe, esse meu comportamento agressivo, nervoso, foi em razão de eu ter me sentido rejeitado. E aí começa a observar situações em que identifica que aquela situação foi uma rejeição para ela, e em situações que a grande maioria e ela mesma nunca iria perceber que aquilo ali significaria uma rejeição. Rejeição. Porque rejeição pode ser de diversas formas. Mas ela começa a identificar, opa, isso é rejeição, nossa, isso é rejeição. E eu agi de uma forma meio que descontrolada porque eu me senti rejeitado. Então, nesse exato momento, o que ela está fazendo? Luz está sendo colocado. Do que ela está percebendo, a luz acende e a pessoa enxerga. Aí, o processo mesmo começa aí, de integração das sombras, de conscientização. Porque o processo é uma integração da sombra, trazer do inconsciente e levar para o consciente. Sempre que a pessoa percebe, identifica, ela está tomando consciência. E tomar consciência é integrar a sombra. É o trabalho que deve ser feito por todos. Porque a sombra existe para trabalhar a favor da pessoa. A finalidade é integrar a sombra. Toda vez que ela percebe, inicia um processo da integração. Essa energia da integração inicia para cada percepção. E aí isso vai crescendo. Primeiro ela vai percebendo, e isso pode ser rápido. Tá? Às vezes pode ser num dia, pode, mas pode demorar também anos. Varia, depende da pessoa, depende de alguns fatores. A sombra é uma situação que eu não gosto de falar de situações de vidas passadas, mas a sombra é uma coisa fortíssima, que é a passada de encarnação para encarnação. Tá? Por isso que, por exemplo, a caravela, tá? A caravela, que tá ali, ó. A caravela é um símbolo que remete à sombra. Pela história. A caravela remete à sombra. O Coliseu de Roma remete à sombra, faz emergir as sombras. As rosas fazem emergir as sombras. As caravelas, todo mundo sabe por quê, né? Tráfico dos negros, entre outros, não só dos negros. O Coliseu de Roma, também vocês sabem por quê, né? O que acontecia de, entre aspas, perversão, e não é a perversão mesmo, né? E não era só sexual, não. Era de maldade também no Coliseu de Roma, era uma coisa bizarra.
E as rosas, acho que vocês sabem por que também, as rosas representam o sangue de Jesus Cristo na cruz, crucificado. Também. Bem, depois desse processo, continuando as fases desse processo de identificação das sombras, a pessoa ela vai percebendo e vai também visualizando as sombras dos seus semelhantes. Aí depois ela começa a percepção das sombras dos semelhantes, começa a ficar muito mais forte que a própria autopercepção da sombra. Quando ela consegue, pela primeira vez, perceber a energia da sombra sendo tocada e ela querendo agir, reagir de forma agressiva porque a sombra foi tocada e ela não reage. Esse aí é o divisor de águas. Nesse momento aí, existe um divisor de águas. Porque é um claro sinal, não, é um processo total de amadurecimento em que a pessoa já está invertendo, né? Já está invertendo a situação. A sombra meio que já está ali trabalhando a favor da pessoa, mas ela está começando a trabalhar a favor da pessoa. Só que e como a pessoa percebe e há uma sensação de vitória quando isso acontece, o inconsciente sente isso aí e a tendência, é claro, o inconsciente ele transmuta, ele vai querer agir para que a pessoa, ele mesmo, né? Eu estou terceirizando o inconsciente, uma forma didática, ele vai trabalhar para que a pessoa sinta mais daquele sentimento de vitória. Só que a sombra ainda está presente. E ainda não é fácil ainda ela não reagir. A vontade vem e vai vir sempre. Pode ser que melhore muito, pode ser que passe tempos sem vir, mas em algum momento a sombra, quando tocada, ela pode passar 20 anos que a pessoa integrou totalmente. Ela pode ainda vir num sentimento forte. Por quê? Porque a energia é uma só. O ponteiro só está ali mirando mais na parte positiva, mas ele tende a mirar em alguns momentos na ponta negativa, né? No caso da sombra, uma ponta negativa seria a rejeição, na ponta positiva seria a aceitação. Lembrando que, muito importante isso que eu vou falar agora. Muito importante isso que eu vou falar agora. Positivo e negativo, entre aspas, porque tudo isso aí é uma criação do todo. Em vários momentos, a energia da rejeição é importante também para a pessoa. Senão, ela não existiria. Certo? Ódio, maldade, tudo isso, em alguns momentos, são importantes. Tudo é uma criação do todo. O mal também veio dali. Então, negativo entre aspas. Ok? É por isso que muitos conceitos, dependendo do contexto, vai ser um, e se mudar o contexto, esse conceito vai ser o oposto. Isso acontece bastante. Seguindo, no processo de sombras. A pessoa não reage. E aí, ela começa a conversar de forma... primeiro, e ela comenta que tem a sombra X, assado, né? Vamos trabalhar no processo de uma sombra aí, como funciona. Ela começa a falar dessa sombra para as pessoas, da rejeição, como ela tem facilidade. Antes, isso aí era inadmissível. E ela começa a falar, olha, ela começa a conseguir dizer, olha só, fulano de tal, se você agir dessa forma, eu sei que eu vou reagir de uma forma mal, porque isso é uma sombra, ou pode dar outro nome, se quiser. Isso aí é uma sombra. E, então, eu estou nesse processo, eu tenho essa questão no meu inconsciente, então eu peço para que você não haja mais dessa forma, para a gente manter um bom diálogo. Isso aí é um processo maravilhoso. Esse fato é um processo maravilhoso. Difícil de ser feito? Sim. Considerando o lado proporcional, seria, mas não é difícil. Não é. E cada vez fica mais fácil.
do que a primeira vez. A primeira vez que a pessoa tem que ou ter esse diálogo que eu estou falando, mas principalmente a primeira vez dela perceber sobre conseguir não reagir, conseguir segurar, conseguir não reagir porque a sombra foi tocada, a primeira vez é sempre mais dolorosa. Mas a partir da segunda, ainda vai ser dolorosa? Vai, mas já vai diminuir. E se ela, na primeira vez, conseguiu passar para a dor maior e logo depois veio a endorfina, uma dor menor, o inconsciente vai perceber, né? Vai entender, o próprio ego vai entender a endorfina que vai vir e vai ter que superar uma dor menor que a primeira, ele vai superar e aí começa o caminho. E quando ela inicia o processo de se preocupar com as pessoas que ela gosta no entorno dessas pessoas, ela se preocupa dessas pessoas do entorno entenderem também a sombra, identificarem a sombra, e ela vir até a ajudar alguém a integrar uma sombra, aí o negócio ficou top. Porque é o quê? O campo eletromagnético. Nós atraímos o que nós emanamos. Por isso a importância do exercício feito no início dessa aula. Principalmente quando é uma pessoa que nós vivemos algo negativo. Vocês perceberam que eu falei? Você vai e manda energia que volta em dobro, volta quadruplicado. O campo eletromagnético funciona sempre assim. Manda e no mínimo em dobro volta. No que a percepção vai aumentando, isso vai ser identificado. E se você vai trabalhar para que uma pessoa enxergue e integre as sombras dela, isso volta para você. De forma positiva, volta para você, no sentido de você também integrar sombras internas. Trazer para o consciente. Sombras que estão no inconsciente. Você vai trazer para o consciente. Porque você está fazendo esse trabalho em outras pessoas. Esse é o processo. Tá? Identifica, comenta, fala sobre a sombra dela. Aí, no início, quando ela comenta, vai ter uma certa dificuldade, ela vai perceber que vai passar a comentar com naturalidade. Aí não reage, percebe a sombra e ela não reage. Ensina outras pessoas sobre sombras, começa a explicar, entende as sombras alheias e vai se aprofundando. Aí começa o processo. Aí, no final não, o processo é longo. Mas uma outra fase, que eu não vou entrar muito, né? Não tem porquê, é o processo dela identificar as diversas situações interagindo, provocando a sombra, provocando esses comportamentos, né? Essa é uma percepção mais, né? Juntando diversas energias juntas ao mesmo tempo, você percebe uma matemática ocorrendo, que a pessoa que tem um sétimo sentido consegue fazer a matemática, você consegue visualizar a matemática ocorrendo. Porquê da sombra, o porquê e como é que funciona o processo de diminuição, de integração, os atos X, o ato assado, o pensamento X. Isso tudo é uma matemática, mas aí eu não vou entrar nesse assunto, tá? Não tem porquê. Vamos seguir. Outro ponto, isso aí é muito importante. Isso agora. Isso é muito importante. Preste muita. Colhe os olhos do celular, colhe os olhos aí na webcam do celular. Foque total no que eu vou falar agora. Isso é muito importante. Gravem isso no inconsciente, gravem isso, essa informação como uma instalação a ser seguida. Quando uma pessoa ela está querendo, por exemplo, aqui agora, você está aqui ouvindo, está na aula de um curso de sombras, crenças limitantes, autossabotagem. Você está participando da aula, adquirindo conhecimento e pensando no processo, como faz para agir no dia a dia, na prática, para ter resultados, etc. E o que vai também ser um fator divisor de águas nesse ponto é a pessoa estar intencionando
enxergar a sombra, intencionando integrar a sombra, estar aqui participando da aula, intencionando identificar e resolver as sombras. Por isso que eu faço as práticas. Eu estou falando que isso é muito importante, por quê? Porque isso é importante em tudo na vida. A pessoa que lê um livro, intencionando o que ela quer daquele livro, o processo é mais rápido. Se você está trabalhando com vendas e você intenciona a energia correta da venda, intenciona, não é nem vender, intenciona proporcionar ao comprador algo de bom, um benefício, você intenciona que este comprador vai ter um benefício com o produto que ele está adquirindo, você vai virar um vendedor fora de série. A teoria é linda, tá? A teoria é linda. A prática não é tão fácil assim. Por quê? Percepção. Unicamente percepção. Percepção. E no que diz respeito a dinheiro, isso é muito forte. Lembra do exemplo que eu dei? Do rapaz que trabalhava no farmácia de manipulação? E aí eu precisava do remédio manipulado, importante para mim, no tratamento homeopático que eu estou fazendo. E eu ligo, se for no domingo do feriado, né, tem 3, 4 farmácias aí, 3, esquece, os caras aí, feriado, trabalho, mas tem um que, ele fica chateado, mas ele vai lá e me entrega em casa. Com a manipulação, que é um remédio caro. E ele nem é o dono, eu pensei que ele fosse o dono da farmácia. Não é o dono, é o gerente. Tem um carro caro, uma moto cara que eu percebi, tem um proprietário de apartamento, casa em região dos lagos, unicamente com dinheiro honesto, porque ele ganha porcentagem e ele faz jus ao dinheiro. A pessoa que se sabota aí, ela sempre vai arrumar uma desculpa e transvestida de plausível, dentro do cara, domingo é família, né? Eu trabalho é importante, dinheiro é importante, mas assim, família é sagrado. Todo domingo eu estou com família, eu não abro mão. Não parece algo bacana? Isso aí, o que está por trás é a maior sabotagem de ganhar dinheiro. Bom, simples assim. A pessoa está no processo de... Ela depende de outras pessoas também no lucro dela, no negócio, alguma coisa nesse sentido. E aí a outra pessoa, ela talvez seja a pessoa, né, não é muito safa e tudo bem, e ela começa a fazer perguntas assim que a pessoa começa a se irritar porque são perguntas bobas que não havia necessidade na mente dela da pessoa perguntar para ela. Mas para a pessoa que está perguntando, tem necessidade. Só que em razão da crença limitante com o dinheiro, esse é o fator que vai fazer o quê? A pessoa vai se irritar, vai falar, não, agora não dá mais. Esse fulano é muito chato. Não tem paciência não. Mas esse comportamento nada mais é do que o quê? Um comportamento autossabotador, bloqueando a energia do dinheiro. Porque se ela fosse paciente, isso significaria para ela ter mais dinheiro. A outra pessoa daria mais dinheiro para ela. Se ela tivesse essa paciência. Agora, a crença limitante, ela arruma pretextos, né? Tem que ter uns pretextos, assim. E se for algo que possa disfarçar, fica maravilhoso. A autossabotagem funciona muito no sentido da pessoa estar fazendo algo que ela acha que o que ela está fazendo é algo muito bom para ela, algo positivo, e enquanto, na verdade, é um comportamento negativo, autossabotador. A autossabotagem funciona em 95% dos casos dessa forma. Exemplo clássico, a questão de dar esmola, comida para morador de rua. Pronto. As pessoas têm dificuldade de aceitar que isso é um ato ruim. Mas não, eu percebo isso. Eu falo que as pessoas têm menor dificuldade. E às vezes fico até, né, puta, esse cara não tem amor incondicional não sei o quê. Dar comidinha para o morador de rua é fácil. Eu quero ver
trabalhar o final de semana inteiro em função de colocar moradores de rua em situações de volta aí. Eu falo voltar para a sociedade, mas era outro termo, né? Foi até a Flávia que me corrigiu. Tá? Mas fazê-los sair da condição de rua e ter uma condição boa novamente, com uma casa, com uma família. Esse é o trabalho profundo. Aí esse não faz, mas dá a comidinha ali? Dá. Por quê? Massageando o ego. Massageando o ego. O comportamento autossabotador. Parece que é algo benéfico, mas é algo totalmente ruim. E o ruim para o morador de rua e principalmente para quem está dando. Lembra? Campo eletromagnético, a gente atrai o que emana. Tá? Metáfora do inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Lembra essa metáfora? Oi, Igor. Pode falar. Você não dá dinheiro para quem pede na rua? Não, de forma alguma. De forma alguma. Dava, eu já dei muito. Então, eu dei hoje. Massageando meu ego, achando que eu estou fazendo algo positivo. Então, mas o cara vem com a mulher dele, pô, mora na rua, tô precisando comer e tal, e eu vejo que não é pingalhada, assim, que nego que tchuca, eu falo, dá, mas é massageando o ego? Você está massageando o seu ego, com certeza. Com certeza. Tá? E quando eu era moleque também, quando eu tinha uns 7 anos, assim, eu coloquei um cara de rua dentro de casa, assim, na garagem, dei comida pra ele, tava chovendo, essas coisas, assim. Era diferente. Bem... Aí é diferente. A energia é diferente. Uma coisa é energia de você estar trabalhando o seu ego aí, porque você vai dar uma comidinha pra ele ali, o cara vai é um paliativo, né? Vai matar a fome, e a fome vai satisfazer a fome e a fome vai voltar. E, o pior de tudo, o inconsciente dele está sendo condicionado a que ficar na rua é tranquilo. Sempre vai ter alguém dando comida, então, beleza. E eu até penso isso, mas na hora eu dou, porque o cara, pô, eu fico com... Vai que ele tá com fome mesmo, sabe? Não, não, muitas vezes a gente está com fome mesmo. Não, e isso aí? que é duro. Oi? Esse que é foda. E ao mesmo tempo você tá deixando ele na zona de conforto, né? Uma coisa é uma cidade é interior, mas ele não vai morrer. Tem trabalho para ele ali. Tem escola que dá, que sopa. Tem trabalho, tem. Então, no CVV, aprendemos que existe na energia dentro de todas as pessoas a tendência construtiva. Ninguém consegue suicidar, por exemplo, sozinho numa banheira. Não consegue, porque existe uma tendência a querer viver. Tá? Quem viu o filme Interestelar, tem uma cena que mostra muito bem isso. Muito massa. E em razão dessa tendência construtiva, se ninguém der a esmola, a comida para o morador de rua, ele vai começar a trabalhar para ter aquilo e ele vai entrar nessa energia do trabalho e isso vai se aflorar dentro dele, ele vai voltar a ter a condição normal. Agora, enquanto as pessoas estão doando, ele está na zona de conforto, né? O inconsciente vai entendendo. Claro que existe uma questão de não merecimento, sombra, diversas situações aí, muitas vezes pedófilos, tá aí, tem de tudo. Mas sem julgamento. E aí tem que ficar na rua, tem que ficar na rua, tem que ficar na rua. Só que é o seguinte, tem que ficar na rua, mas existe a tendência construtiva. E muitas vezes, nesses casos, apenas se essa tendência construtiva vir à tona, ele consegue entrar na energia do trabalho, da prosperidade novamente. Só se entrar. Só que as pessoas não permitem que ele entre nessa energia construtiva. Por quê? Também, o que está por trás aí, pacto de destruição. Tem que destruir essa pessoa. Ele tem que se acostumar a ficar na rua e vai ficar na rua mesmo, a ponto de rua. Isso inconsciente. Conscientemente, nossa, sou uma pessoa maravilhosa, toma comidinha aqui, tá fazendo um bem para a humanidade. Consciente e inconsciente. E eu sentia isso, cara. Quem nunca? Vamos lá. Eu sentia isso aí de as pessoas, a gente tá buscando comida e tal. Eu falo, mano, mas tem uma coisa errada aí, velho. Tem alguma coisa aí que vai deixar eles meio que numa zona de conforto. Não vai ensinar eles a pescar o próprio peixe. E os marabalistas? Vamos lá. Outra coisa, outro ponto. Marabalista, uma outra situação, tá? Mas deixa eu falar um ponto primeiro. Seguinte,
Deu branco. Vamos lá, os malabaristas. Essa pessoa que fica do sinal. Aqui do Rio, eu comentei há pouco tempo aqui. A pessoa que fica... tem umas pessoas, uns jovens, 16, 17, 19, 20, 22 anos, eles ficam num sinal, um sol violento, um sol forte, 42 graus, e eles ficam lá, o sinal para, eles vão lá, levam uma água e ficam lavando para-brisa de carro. E correndo para pegar vários carros no sol. E ficam a tarde inteira, horas assim. Veja bem, a energia que eles colocam fazendo isso, se fosse direcionado para um trabalho mesmo, eles iam ganhar muito mais. Porque a mão de obra desse tipo assim, que a pessoa fica horas do sol, tá correndo atrás, não é fácil. Ico, posso falar? Então elas estão colocando uma energia ali em algo que elas poderiam estar fazendo um trabalho sério. E elas não se tocam nisso. E as pessoas, às vezes, enxergam, nossa, ele está no sol trabalhando, vou dar uma força para ele. Por que não vai lá e mostra a pessoa que aquela energia pode ser bem melhor aproveitada num trabalho assalariado, que ele vai realmente ter um salário? Porque, o desemprego está grande porque as pessoas não querem nada. Para a pessoa que quer trabalhar e ganhar dinheiro, tem aí aos montes, tá? Aos montes. Eu, por exemplo, tenho... Para achar duas... Agora eu estou querendo duas, né? Porque uma só não estava dando. Duas pessoas para editar meus vídeos e tudo mais, para fazer trabalho de EAD, não sei o quê. Ganhando um dinheiro bom, hein? Um dinheiro bom. As pessoas até começam, estão precisando, às vezes são boas, mas começa a falhar, aí do nada some. É assim. E precisando de dinheiro. Não dá para entender. Não dá para entender. Para trabalhar assim, 3 horas por dia e ganhar R$1.500. Era o que o último ganhava, R$1.500 por mês. E, né? Porque era um bom profissional. Mas precisando de repente, porque é isso, é aquilo. Aí beleza, e vamos ver, cadê tem outro? Aí aparece outro, também meia bomba. Não tem. Não tem profissional. Isso para trabalhar 2 horinhas, que seja, por dia ali. Se fizer, eu não tô nem aí quantas horas vai trabalhar. Vai fazer o que eu quero ali. Que é, se o cara for bom, é 2 horas que eu acho que vai gastar, segunda a sexta. E não tem. E para fazer marketing digital? Os que são bons são caros, né? Tem os bons caros. Mas tem os meia bomba aqui. Bem demora, né? Febre, isso aqui lá, daqui a pouco começa a falar muito besteira, começa a sabotar. Aí eu percebo, crença limitante com dinheiro pura. Não tem pessoas qualificadas. Não tem, porque hoje em dia, você elaborar um produto digital, colocar na internet e deixar aí, imprimindo dinheiro, é só a pessoa parar, meditar um pouquinho, que vai vir o produto digital. Está aberto para todo mundo aí, aberto aí. E as pessoas não fazem. É o pensamento, eu vou trabalhar 2, 3, que seja 30 dias, mas vou botar um produto digital que vai me render dinheiro a vida inteira. O povo não faz isso. Ele fica reclamando que está sem dinheiro, tô sem dinheiro, tipo escassez financeira. O que há? Ideia, o processo criativo aos montes. Aí nós temos aí, tem um áudio, nós temos um protocolo para a pessoa entrar na energia da criatividade fortíssimo. Se a pessoa faz aquela meditação e não vê ideias na mente dela para ganhar dinheiro, ela está mentindo. As ideias vêm, só que ela não coloca em prática. O que acontece é isso, a verdade é essa. As ideias vêm e a pessoa não coloca em prática. Aí também cai do céu. A meditação da criatividade. Se a pessoa ler, então, o texto lá do Meditação da Consciência Arquetípica, tem um tempo que eu não passo esse aí. Se ela lê aquele texto e faz esse nosso protocolo da criatividade, 30 minutos, vem ideias para escrever livros, vem tudo. Aí, claro, tem que estar com o caderninho,
Anota, porque depois de alguns minutos, tudo vai esquecendo. Né? Enquanto vai, deixa o caderninho no quarto escuro, pum, anota tudo. Depois coloca em prática. Mas as pessoas não querem, pô. Eu quero ver. Vou passar esse protocolo aqui amanhã. Vou passar esse protocolo. Vamos ver aí. Não pode ficar reclamando depois. Ai, não estou sem dinheiro, estou sem escassez. Ai, eu estou sem dinheiro até para alimentação. Ah, vai te catar, pô. Vitimismo. Vai ser vitimismo lá. Eu estou brincando assim, mas eu aceito. É claro que o meu trabalho é esse, né? Fazer as pessoas enxergarem isso. Tá? É claro que às vezes dá umas. Eu tenho que entender, é um processo natural de amadurecimento. Mas elas têm que entrar e tem que ir firme no caminho. Certo? Vamos lá. E outra coisa. As pessoas que são prósperas, é percebido. É percebido isso. As pessoas que são prósperas, elas têm a tendência a sempre ter, a estar dentro da energia de troca. Agora, tem pessoas que são verdadeiros vampiros. Só sugam, não dão nada, só querem sugar. Não tem energia de troca nenhuma. A gente percebe, é claro, a pessoa... Assim, é lógico. Você lembra daquele nosso ritual? Alguém lembra? Peço aos seres de luz que eles façam as transformações necessárias em meus chakras para que eu seja um canal da luz. Beleza. Agora, a partir disso, a gente tem que a energia X vem e com isso, né, o poder criativo se expande. Mas também nós temos que ser aí o quê? Alimento, comida. Os vampiros vêm, te deixa. Aí vai. Fica sugando, vai. Mas junto, a gente passa também essa energia da compreensão. A gente passa essa necessidade de ter energia de troca. Só que até a pessoa entender que ela só vai crescer quando ela doar, e uma coisa simples de entender, mas até entender, às vezes é um processo longo, a gente tem que ter paciência. Tá? Paciência. Porque a pessoa, ela diz que está sem dinheiro e por isso não dá energia de troca. Enquanto que para ela ganhar dinheiro, ela dá energia de troca. Lembra que a autossabotagem é sempre o contrário? A pessoa não percebe isso. Dá um exemplo aqui, ó. Sempre eu saí um pouquinho do teu da live, mas é um assunto importante. Por exemplo, eu criei o áudio de binaurais. Eu peguei lá. Logo de cara, cheguei, quem as pessoas assim que esse produto eu me esforcei, né, para fazer, né? E eu continuo atualizando. Maravilhoso. Eu falei, eu tenho que presentear as pessoas aí que eu me sinto na obrigação. Aí eu fui lá, né? Oi, Alessandra, eu dei a Fernanda. A Fernanda foi a primeira. A Cátia Aparecida do Taí, Maria Helena, são pessoas que estão comigo há um tempo, pagam mensalidade em dia. Então, eu me sinto a responsabilidade de dar algo de troca, além do que eu já, né, além do que é o acordado aqui, mas o plus vai vir. E se viesse, e quando vai surgir novos produtos mais caros, elas vão ser as primeiras que eu vou dar. Antes de eu vender mesmo autônomo, a energia de troca, existe uma necessidade disso. Quando a pessoa entra nesse processo. Isso é subentendido. Certo? Isso tem que ser percebido. Essa energia de troca é o que faz a pessoa crescer, 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 crescer. Preste atenção, uma coisa muito importante, pessoal. Ativista. Não existe estagnação. Ou a pessoa cresce ou ela decresce. Sempre. Mas eu estou ganhando o mesmo salário há um ano. Salário. E as variáveis aí. Ou você está crescendo ou você está decrescendo. Pode ter certeza. Não existe. Tudo está em movimento. Uma lei hermética. Tudo está em movimento. Ou a pessoa cresce ou ela decresce. E para crescer, necessariamente existem umas regras. Uma delas é a pessoa estar consciente da energia de troca. A pessoa, ela pode não trabalhar sobre nenhuma, crescer atividade nenhuma, tudo mais. Se ela botar em mente que tudo é energia de troca, ela vai crescer. É um caminho.
dependente, vai crescer. A sombra, agora, aproveita esse gancho e voltando para lá. A sombra muitas vezes é tão forte, que ela cria um bloqueio muscular. A sombra cria um bloqueio muscular, a pessoa não consegue nem andar. Quando a sombra é muito forte, tá? E aí, ainda assim, há como se trabalhar. Os áudios binaurais é uma prova. A pessoa está na campo o tempo todo. Bota os áudios binaurais lá. E emana amor, vai, emana amor. Faz uma lista mental. Não consegue nem escrever, beleza, tá deitado? Faz uma lista mental de todas as pessoas que você fez mal na sua vida e inverta, ora, leia a Bíblia. A Bíblia, apesar de ter sido, né, a gente percebe ali que tem muita coisa que ao meu ver parece que foi transmutada, mas tem muita coisa boa ali na Bíblia também, porque não tinha como transformar tudo. Muita coisa boa ali. A maior parte da Bíblia são coisas boas, né? O problema é que as pequenas mudanças que foram feitas fazem um estrago grande, mas existem coisas muito boas na Bíblia. Lê Pai Nosso, tem um campo incrível. Tem que ser percebido uma coisa. A mecânica quântica se baseia unicamente não, mas o princípio da mecânica quântica é esse. É o quê? A dualidade. Aquela dualidade. Matéria-onda. Preste muita atenção no que vai ser falado agora. Que a nível inconsciente vai ser feita uma instalação. A mecânica quântica se baseia nisso. Tudo é onda. E é matéria ou onda, dualidade, de acordo com o observador. A pessoa, ela é muito grata a alguém fez algo de muito bom para ela, e ela percebeu isso e emanou gratidão através de algum ato, que seja um abraço forte, né? A pessoa que está na rua falou, olha, pô, sou muito grato por você, pô, me dá um abraço aqui, pô, eu estou feliz, muito obrigado. Nesse exato momento, quando ela dá um abraço, puf, uma onda ali está sendo emitida, que entra naquela pessoa, que está recebendo o abraço, né? Essa onda, de onde vem essa onda? O que faz essa onda entrar na pessoa? O que propaga essa onda? Isso tem que ser entendido. O que faz essa onda entrar na pessoa? A onda é formada por moléculas, que é formada por átomos, que é formado por elétron, nêutron, próton, próton núcleo, próton formado por 3 quarks. O quark vem do bóson de Higgs. O bóson de Higgs é um campo que choca com outro campo, puf, e forma uma matéria. O bóson de Higgs vem da onde? Do vácuo quântico, onde tudo é emergido. Primordial, tudo vem de lá. Por isso que o vácuo quântico nada mais é do que o próprio Criador, né? Também. Totalmente ligado com o todo. O todo é o todo. O vácuo quântico, energia pura, né? Rio de energia maravilhosa, onde tudo está ali. Em meditação, a pessoa, se ela entra no estado teta forte, ela dando os comandos, ela passando pela caixa, ela chega, consegue ter um momento, dá para chegar nesse vácuo quântico e a partir daí ela pode instalar o que ela quiser. Aí lembrando que tem crédito, débito, questão de merecimento, não merecer, mas e ela consegue também, através do poder da mente, nem burlar, mas deixar tudo de lado e ir do vácuo quântico, instalar e pum. Inúmeros casos desse. Aí uma prova disso é um procedimento alquímico chamado sublimácio. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte. Matéria ou onda de acordo com o observador. Se tudo é onda, tudo está o quê? Emaranhado. Se tudo está emaranhado, em movimento,
tudo aquilo. Se a pessoa quer algo, basta ela emanar esse algo. Porque tudo é onda, tudo está emaranhado. Então, se ela quer alguma coisa, faz essa coisa, né, ser criada, colapso. O observador está colapsando o tempo inteiro. Faz essa coisa ser criada e isso vai fazer o quê? Vai voltando para as pessoas. Vai voltando. Conceito básico. Eu sou muito eu foco muito nisso. Não tem aquela parte bíblica que você faça pelas outras pessoas que você quer que faça por você, né? Esse princípio aí. Entender que tudo é onda em matéria de acordo com o observador é importante. Como é que a minha webcam está me captando e enviando para vocês isso tudo? Onda. Onda. No caso, não sou eu. A máquina também colapsa. A máquina, o robô também colapsa. Aí, no caso, é uma inteligência artificial aí, tá colapsando o tempo inteiro ali a matéria. Pegando a onda e botando em matéria. E o ser humano faz isso o tempo inteiro também. Só que não existe uma percepção. Por exemplo, mas eu pensei num carro X, uma Ferrari X, eu pensei numa maldade, mas não aconteceu. Será que não aconteceu? Quem te garante que não aconteceu? Quem garante que não aconteceu? Quem garante a pessoa que não aconteceu? Existem diversas dimensões ocorrendo. Isso aí é um assunto também que só o inconsciente está entendendo. Existem duas leis, a lei natural e a lei social. Lei natural é aquilo que campo eletromagnético atrai o que é humano, certo? E a lei social é aquilo que dentro da Matrix, né, foi-se estipulado como certo e errado. A lei social é o que deturpa a mente das pessoas. Machismo, né? Essa crença, isso tem que ser transmutado. A lei social. E a lei da autoconservação tem que ser respeitada. É por isso que a lei da autoconservação deve ser respeitada. É por isso que, quando a pessoa ela coloca outro numa condição de escravo, por mais que seja algo, nossa, nunca fiz isso, as pessoas fazem diariamente. Quando você pega um Uber, você está colocando a pessoa numa posição de escravo. Quando uma pessoa contrata uma empregada doméstica, empregada doméstica, para trabalhar na casa dela, sem direito a 13º, sem direito a nada. Mas eu não posso pagar, não sei o quê. Bom, mas a própria pessoa que está contratando, ela tem 13º, tem tudo. Estou levando um caso desse, ela tem. Se ela tem que pagar 13º também, as condições para a pessoa. Mas não, ela, né, foca aí, 3 dias tem que ser a carteira, então bota duas, não precisa ser a carteira, e dane-se a pessoa, não vai se aposentar nunca, vai trabalhar até os 100 anos, vai chegar aos 80 anos, vai estar numa cadeira de roda, não consegue se aposentar, desculpa, dane-se, né? Mas não tenho dinheiro. Aí que está o erro. Porque se essa pessoa pagasse o 13º, se ela assinasse a carteira daquela pessoa, por mais que assinar a carteira não seja uma coisa muito boa, mas um trabalhador que tem a carteira assinada é ótimo, se ela assinasse, isso retornaria em dobro para ela. O dinheiro ia vir o universo ia dar o dinheiro para ela pagar isso, ia vir mais, ia dobrar para ela. Esse paradigma que tem que ser aceito. Quando esse paradigma for aceito, cresce. Mas, lembrando, um paradigma é totalmente diferente. Eu me pego muitas vezes falhando nesse paradigma.
Muitas vezes eu enxergo eu tendo atos que, nossa, eu mesmo fico, que bom, mas eu pego falhando diversas vezes, e mesmo às vezes vendo a falha, para sair da falha é difícil. Né? A teoria é linda, né? A prática que são elas. Mas por que é difícil? Em razão de crença limitante ainda existente no inconsciente. Porque se for resolvido, fica fácil. Fica fácil. Fica fácil. Porque no que é sentido o conceito realmente acontecer, que conceito? De que fazendo bem, dando energia de troca, fazendo as pessoas terem prosperidade financeira, eu vou ter prosperidade financeira. Eu já senti isso. No que é sentido, fica tudo mais fácil. Mas ainda, eu sentindo isso, ainda eu percebo, eu uma vez tendo uns bloqueios. É um processo, né? Da individuação aí do ego, de deixar a centelha de vida trabalhar, é um processo. Mas tem que estar... e fora os que eu não percebo, né? Claro que tem processos desse tipo que eu não percebo. Tem uns que eu percebo que eu sei que eu estou agindo errado, e tem uns que eu estou agindo errado sem perceber, e tem outros, vários, que eu não percebi e já percebo, estou agindo correto e vou continuar agindo correto. E do que eu percebo, inicio muitas vezes, nada mais é do que o início daquele processo de o quê? Integração da sombra. Aí, feito, realizado o processo, é um crescimento. Para esse conceito, por exemplo, esse da empregada, a pessoa tem que pensar fora da caixa, fora da matrix, pensar fora da caixa, senão ela não aceita. Fulano de tal, está com a mensalidade atrasada. Você tem que me pagar. Poxa, eu estou sem dinheiro, se eu te pagar, vou ficar sem dinheiro para comer. Ler engano, tá? Pensando dentro da caixinha, tem que pensar fora da caixa. Mas, processo normal. Vamos voltar lá. Porque quando a pessoa ela permanece, quando ela se nega a pensar fora da caixa, ela está negando o todo. Está negando o Criador. Mas, por exemplo, o pessoal, todo mundo que está aqui, né? Uma quinta-feira aí, 10h41 da noite, uma quinta-feira, todo mundo está aí numa energia em prol de pensar fora da caixa. Já teve para estar aqui escutando o que eu estou falando, o que eu estou falando no paradigma vigente da Matrix, tudo o que eu estou falando aqui é absurdo, né? E pelo fato de vocês estarem escutando, é porque o quê? Vocês já saíram de caixa. Teve caixas que já foram deixadas para trás. Tá? E no que caixas foram deixadas para trás, novas caixas, vai sentindo vontade de novas caixas e saindo novas caixas. E quando sai da Matrix, né? Porque eu encaro, caixa tem várias. Eu vejo sair da Matrix como uma coisa só, né? A Matrix é pau! Uma porrada grande, pau! Sai, mas muitas vezes sai e volta, né? Mas quando sai, você enxerga, uma porrada grande. Mas aí, né, é claro, sombra, você acaba voltando ainda, mas quando sai, você enxerga, a porrada é grande. Voltando. Queria fazer esse processo aqui. Uma outra questão. Importantíssima. Um fator. Esse aí é clássico para quem tem dificuldade em expor sentimentos. Muitas pessoas têm a dificuldade de expor sentimentos e não percebem. Tá? Engraçado que parece, nossa, mas a pessoa tem dificuldade de expor sentimentos e não percebe, né? Exatamente isso. Eu sei porque é outra sombra aí minha, que eu já trabalhei bastante, mas eu me pego ainda, né, às vezes, não estou conseguindo expor meu sentimento. Mas eu trabalhei bastante. E é bem, né, como eu vivi na pele, eu sei que
Tem coisas que depois eu vejo que estava na cara, mas que eu sei que quando estava lá no momento era um gato preto no quarto escuro. É só a pessoa vivendo para falar. Quem fala de fora é muito fácil também, né? Falar de fora, bababá, falar, todo mundo fala. Agora, ir lá, agir, transcender, é uma outra conversa. Mas um subterfúgio para a pessoa perceber que ela tem dificuldade para expor. Se a pessoa é uma pessoa bondosa, de fato, tá? E todo mundo tem centelha divina, mas tem diversas questões aí, sujeiras de volta e tudo mais. Quando a pessoa está numa energia, ela a pessoa tem uma natureza, uma índole boa, né? Não existe uma sombra que seja limitante ao ponto que afetou a índole da pessoa, alguma coisa desse tipo. Ela tem uma índole boa. Quando ela tem a sombra de dificuldade de expor sentimentos, perceba que, e aí, mesmo todo mundo aí, que eu não tenho essa sombra, mas vou pedir para que você analise, e perceba se esse comportamento que eu vou falar existe na sua vida. Quando a pessoa tem dificuldade de expor sentimentos e ela tem uma índole boa, ela troca o expor sentimentos por bens materiais, assim, bons, quando eu falo bons, proporcionalmente ao que ela pode dar. Por exemplo, se a pessoa ganhar R$100 por mês, ela dá um presente de R$5, é muito, é 5% do salário. É muito. E se a pessoa ela ganha 100 mil por mês, ela chegar e dar um presente de R$5.000 para amigo, também é muito. R$5.000 de presente, mesmo ganhando 100 mil, é bastante. Então, ela tenta compensar com presentes materiais. Às vezes, se não pode ser presentes materiais, tenta compensar com elogios. A compensa, o sentimento não é expor, ela não consegue expor. Pô, falando, gosto de você, pô, tem uma admiração, ela não consegue expor. E pelo fato dela não conseguir expor, ela expõe, não dessa forma, de outras formas, porque esse caminho de mostrar o sentimento, a sombra bloqueia. Então, mas por algum lugar tem que ir. Então, ela, às vezes, bem materiais, quer agradar, quer falar bem dela, alguma coisa, ela sente uma necessidade de ter uma energia de troca em razão do sentimento que ela tem pela outra, porque a outra provavelmente tem um sentimento pela ela também, né? Sentimento que eu digo é amizade, tudo. Então, essa é a tendência de compensar de alguma forma. E aí vamos fazer agora uma prática, agora de 1 minuto, para ver se todo mundo, tá? Independente, independente de você achar que você não tem, mas eu falo, eu te chamo para todo mundo, não importa. Você pode falar eu te chamo para todo mundo e pode existir a dificuldade de expor sentimentos, às vezes são sentimentos específicos. Então, vamos todos fazer o exercício. Vamos fechar os olhos, vou marcar 1 minuto e vou pedir para vocês identificarem se existe algum comportamento compensatório nesse sentido, não expõe sentimentos, mas você, de alguma forma, você presenteia a pessoa, quer levar para jantar, quer levar para almoçar, dá uma roupa, alguma coisa, um presente, um livro, você tem essa tendência. Ou chega o Natal, você sempre dá um presente caro, ou chega a pessoa a casa, todos os amigos dão um presente de 100, 150 reais, mas você deu um presente de 500 reais. E não porque você está sobrando, mas porque você queria mostrar para a pessoa que você gosta dela. Mas por que do presente? Porque tem dificuldade de expor os sentimentos? Aí começa o presente. Então vamos fazer 1 minuto, tá? E aí o importante dando processo, o primeiro ponto é saber que tem a sombra. Aí depois começa o processo de integração. Mas se a pessoa não perceber, é complicado. E o curso está sendo muito bom, mas tem pessoas aqui que eu sei que tem determinada sombra e a pessoa ainda não percebeu. Mas eu não quero falar, quero que a própria pessoa perceba, tá? Então, vou marcar 1 minuto, vamos fechar os olhos, todo mundo vai fazer também. E vamos focar nisso. Perceber se tem comportamentos nossos que denotam que exista a sombra do expor sentimentos, dificuldade em expor sentimentos. Vamos lá, 1 minuto. Fechando os olhos, aquieta os pensamentos, dá o comando. Intencione estar aí percebendo isso, se existe. Lembre, sempre intencionando. O poder de intenção é muito forte.
Continue aí mais um tempinho, por favor. Mais 1 minuto. Na frequência teta agora. Aquieta os pensamentos, foca o foco da respiração. E se quiser, só medita. Só deixa. Sem ficar intencionando nada. O inconsciente já percebeu e ele vai trabalhar e pode ser que daqui a 2 dias te dê. Mas o trabalho está sendo feito agora. Então, coloca o foco da respiração e aquieta os pensamentos. Não pense em nada. Agora você vai dar o comando. Me leva na origem do problema relacionado à dificuldade em expor sentimentos. O primeiro pensamento tem que vir. Vou repetir. Uma única vez. Vou falar o comando e o primeiro pensamento eu quero que vocês captem. O comando é: me leva na origem do problema relacionado à dificuldade em expor sentimentos. Agora foquem nesse fato e vocês vão dar mais um comando idêntico dentro desse fato. Primeiro questionem. Sinto essa situação, esse pensamento que veio na mente. Quem não vê pensamento nenhum vai dar o comando mais uma vez, tá? Mas quem já viu, quem já conseguiu, entre na situação, sintam, questionem por quê, de onde vem isso, se tem uma nova origem, façam uma pergunta, o porquê está acontecendo, por que cada pessoa agiu de determinada forma. E isso você consigo mesmo, sem estar perguntando para as pessoas, você consigo mesmo. Entre na cena e fazem esses questionamentos, de onde vem, de onde surgiu, tudo é onda, tudo está emaranhado, de onde veio o emaranhamento para passar aquilo ali, se realmente foi algo do momento ou se tem algo, tem um histórico passado. Vão buscando essa onda, esse emaranhamento, tá? Vão buscando e vou dar o comando mais uma vez, daqui a pouquinho, mas 10 segundinhos aí. Dentro dessa cena, geralmente vocês, dentro desta cena tem o comando. Me leva na origem do problema relacionado à dificuldade em expor sentimentos. Esse é o primeiro pensamento. E agora vou fazer as ligações. Vou perceber as outras energias que também estão envolvidas nessa situação. As ligações com outros fatos.
E você agora vai entrar nessa cena, vai dar voz para cada pessoa dessa cena, vai entrar dentro de cada pessoa que vivenciou a cena e vai sentir que a pessoa, você, qualidade atual, vai entrar na cena. Você, qualidade lá da cena, vai continuar lá. Você, qualidade atual, vai entrar na cena, vai entrar dentro de cada pessoa que vivenciou essa cena, vai sentir o que a pessoa sentiu. Às vezes a pessoa sente mesmo, e outras vezes é apenas através da intuição que ela percebe qual foi o sentimento. Você vai fazer a pergunta por que a pessoa agiu de determinada forma. Faz isso em cada um. Eu já vou voltar. Vai lá. E agora você vai se projetar para a cena. Olhando, você vai estar dentro de você com a idade da cena. Agora vai sentir o que você sentiu lá no momento da cena. E você também vai se projetar para frente de você. Você, com a idade atual, vai se projetar para frente de você, com a idade da cena, sendo que você está dentro dos dois vocês. Então, você vai estar se olhando em 4 olhos. E, a partir daí, você vai dar o comando. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de agora em diante de forma indiferente, mentalmente e emocionalmente, em relação a esta cena que eu acabei de vivenciar. E um fogo primordial queimando vocês, um fogo primordial de sua dimensão queimando principalmente o trauma, essa dificuldade de sentimentos. Está queimando fogo primordial. Sinta o fogo queimando o trauma, perceba ele sendo corroído. E o fogo vai se apagando e você percebe uma borboleta azul e preta voando. Como se tivesse... acabou de se transformar numa borboleta. O lagarto que acabou de se transformar numa borboleta ali, vendo como é bom voar, as asas batendo as asas, né? Momento esse que você, com a idade atual, vai em direção a você, com a idade da cena, dá um abraço, dá um beijo, diz que está tudo bem, não tem problema nenhum, que está selada uma paz entre vocês, no inconsciente, mas não no inconsciente foi resolvido, está resolvido, sucesso total do inconsciente relacionado a essa questão, está sendo transmutado, né? Vai sendo transmutado como é algo distante, uma origem distante, vai sendo transmutado paulatinamente. Em cada cena em que essa sombra agiu, cada cena vai sendo conscientizada. Isso tudo a nível inconsciente. Você não vai perceber, a energia da transmutação vai em cada cena vivenciada que tem essa energia e vai resolvendo. Por isso que às vezes demora 3 meses. Mas vai sendo enfraquecido nesses 3 meses. Algumas vezes, 2 dias. E momento este que você percebe uma pomba branca voando em direção ao céu. Somente isso, a pomba branca voando em direção ao céu. Sem maiores detalhes. Lembrando que, só para finalizar, muitos gostos sexuais, às vezes preferências sexuais, às vezes questão de, né, de fantasias, de posições, de ser xingado ou agredido do sexo, tem muito a ver com sombras, eu já falei isso, e principalmente, só para finalizar, eu quero que vocês vão fazer um trabalho final, identificar o que
a sombra da rejeição, se é que existe, mas em muitas pessoas aí tem, a grande maioria existe a rejeição é um presente. Difícil ver a pessoa que não tenha a sombra da rejeição, mas claro que tem pessoas aqui que eu sei que não tem, isso é muito bom, mas ainda assim vamos fazer o teste, vamos fazer esse trabalho. Vocês vão fazer a seguinte pergunta para o inconsciente, aproveitando esse estado teta que ele está presente. Do que a sombra da rejeição influencia no seu gosto sexual? De repente, se você tem rejeição, será que em razão disso você gosta de ser xingada? Se você tem a sombra da rejeição, será que você gosta de imaginar seu parceiro, sua parceira com outra? Imagina, ou se você tem a sombra da rejeição, de repente você se sente mais atraído quando, de repente, o parceiro não quer o sexo, ou então, quando ele não quer, você... às vezes ele está cansado e você perde. Cansado, cansada, né? E você perde, né? Já acha que ele está com outra, que tem uma amante, mas, na verdade, nada mais é que a sombra da rejeição tocando e você nunca percebeu isso. Porque está cansado, né? A mulher, o homem está cansado, não querem sexo, e o outro já acha que tem amante, isso aqui. Até que ponto isso aí é uma rejeição ou pode ter fundamento? Que a rejeição projeta o que não existe. E também a questão do gosto sexual. Tapa, bom, tudo. O que não tem problema nenhum, tá? Esse trabalho é só para ter percepção da sombra. Se a sombra está afetando o sexo de alguma forma, tranquilo, problema nenhum. Tá? Na boa. O que não pode é reprimir. A repressão que é o problema. Mais um minuto aí para fazer essa identificação, para a gente finalizar essa aula. Estou marcando um minuto. Finalizado. Voltando. Muito bom. Lembrando que, mais alguns minutos para encerrar, vou perguntar se tem dúvidas também. Vou dar alguns recados. Essa questão do fator da maldade do ser humano e tudo mais. Lembrando que quando isso a pessoa percebe que existe uma energia da maldade dentro dela e ela enxerga comportamentos maldosos que até então ela não percebia, e isso significa um crescimento, às vezes um salto. Mas se o ego cria muita dificuldade quanto a isso. Um fato que é prova, o professor que dá esse exemplo, eu escutei ele dando exemplo, o professor Hélio, tá? Eu tenho vários professores, eu considero que o professor Hélio, Roberto Tepe, Valdo, né? Chamar um só de professor seria injustiça com os outros. Mas, enfim, o exemplo que ele deu é quando a pessoa... E eu acho que todo mundo já fez isso, né? Eu fiz várias vezes quando era criança, até depois de adulto, você vê várias formigas indo no sentido. Você vai lá e, puf, interrompe o caminho. A troco de nada.
impede, né? As famílias levando comida, às vezes o pai de família está levando comida para os seus filhotes, família é vida. E a pessoa vai lá e pisa no meio, pum, impede, puf. Todo o processo ali, a troco de nada. Isso é o quê? Isso só pode ser o quê? A maldade agindo, a energia da maldade agindo. Isso é maldade. Sem motivo nenhum. Pode ser automático, aí, puf. Por que isso? A partir daí, tá? Vocês vão aí lembrar de outros comportamentos também que realmente eram comportamentos maldosos. Isso não é para criar o sentimento de não merecimento, isso é para identificar que existe essa energia, porque do que é identificado a energia, que está dentro de todo mundo, o que todo mundo tem que identificar, que acho que então está se enganando, existe. A questão é identificá-la para que ela não dê mais, para que ela não tenha mais voz. Porque lembrando, tudo é a onda e tudo fica emaranhado. Quando a pessoa pisa e cessa as formigas irem lá, ela está o quê? Atraindo a mesma energia que ela provocou para si. Tudo está emaranhado. Então, a identificação dessa energia para coibi-la é muito importante. E lembrando que todo mundo tem isso. Quando alguém identifica e coíbe, ela está o quê? Num outro patamar. Os conhecimentos que estão sendo passados nessas aulas, se colocados em práticas e assim sentidos a nível inconsciente, vai colocá-los num outro patamar. No outro patamar, a grande maioria aqui já está. Tá? Ah, mas eu não tenho resultado disso, não tenho resultado daquilo, desse dia. Olha só, você está em outro patamar, tá? Essa questão é muito complexa. Seguindo o caminho, você vai ter tudo. E ter a percepção de identificar esse fator, a energia da vontade, é um salto que necessariamente dá resultados. Lembrando que, para ter resultados, tem que soltar. Se colocar pressão, não tem. E tudo ou cresce ou decresce. Não existe ficar parado. E quando a pessoa coloca pressão, geralmente ela está o quê? Decrescendo. Era isso. Alguém tem alguma dúvida? Que eu vou encerrar a aula. Tá mais sem pressa. Posso ficar numa boa aí. Estou encerrando mesmo porque é 11h07. Não comecei tarde, peço desculpas. Atrasos dificilmente vai ter. Hoje foi atípico. Mas dúvidas podem trazer, que dúvidas são sempre esclarecedoras para todo mundo, inclusive trazendo pontos que às vezes passam batido, e aí eu venho e falo da próxima aula. Lembrando que na próxima aula é egocentrismo. A gente tinha marcado, lembra? Terça-feira? Domingo vai ser egocentrismo. Tá? Então, domingo vai ser sombra, egocentrismo. E outra coisa, é terminar domingo, mas eu quero continuar esse curso. Eu vou até depois conversar com o pessoal responsáveis pelo grupo de acesso. Nesse sentido, eu quero continuar porque o trabalho está sendo bom e continuar vai ser muito bom nessa sequência. Então, mais algumas aulas aí, fazendo o trabalho, identificando sombras, vai ser muito bom, tá? Aproveitar esse fluxo. Então, vou falar com os responsáveis pelo grupo de acesso para a gente acertar essa questão. Mas, vamos lá. Dúvidas, eu tenho alguns avisos rápidos para dar, mas primeiro dúvidas. Pelo menos 2 dúvidas aí eu quero responder. Se ninguém tem, eu vou chamar alguém aí que tenha dúvida. Que eu sei que tem. Igor. Pode falar, bonitinho. Eu espero. Obrigada. Na verdade, não é uma dúvida que eu queria falar. Eu queria agradecer essa última parte. Fez tipo um boom na minha cabeça. Tipo, tudo Qual fez parte? sentido. Essa final do... Expor sentimentos? Expor sentimento e do relacionado ao sexo também. Da rejeição. Tipo, bum. Tudo fez sentido. Muito obrigada. Às vezes, o simples fato de fazer sentido já é uma forma de resolver a sombra. Não é nem porque assim, fez sentido, mas mas não é por causa para mudar um comportamento sexual ou outro. Não, se a pessoa aquilo está do prazer, tranquilo. Agora a questão é a percepção da sombra agindo. Isso que é o importante. Porque a energia da percepção da sombra é uma.
você percebe a sombra em uma situação, a tendência é se perceber em todas as situações e esse é o processo para o quê? Para integrar a sombra. Perceber quando vai agir, não reagir de acordo com a sombra, perceber das outras pessoas, comentar sobre e não reagir, colocar luz e fazer outras pessoas enxergarem também e por aí vai. Sim, sim. Valeu. E Fala. também eu relacionei uma parte com o imitar os pais relacionada ao não expor sentimento e fez muito sentido na minha cabeça. Eu percebi alguns hábitos que eu tenho que estão me atrapalhando e que na hora que eu tava pensando, eu falei assim, não, eu vou melhorar isso e vou começar a me corrigir. Bacana. Muito obrigada. Valeu, Camila. Tô te aguardando no grupo principal. Já pediu para ir, né? Tô aqui. Sim. Amanhã a gente conversa. Beleza. Fernanda. Então, Igor, eu não identifico esse tipo de situação na minha vida. Eu não tenho a menor dificuldade em expor meus sentimentos. Eu até busquei isso aí para trabalhar, mas realmente não identifiquei. A pergunta é, pode ser um tipo de autossabotagem? Outra pergunta, necessariamente eu tenho que ter esse tipo de bloqueio ou não? Não. Porque realmente eu não consigo identificar, entende? Sim, tipo, sim. eu elogio a pessoa, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Com isso, inclusive, já foi até mal interpretado. No sentido de, é só um elogio, não é uma cantada. Então, assim, eu não tenho dificuldade nem com os meus, nem, entendeu? E aí eu tenho que ter realmente esse gap na minha vida? Como que é? O que você me fala disso? Ou pode ser uma autossabotagem? Poder ser autossabotagem? Pode, com certeza. Agora, que necessariamente a pessoa tem de ter, não. Lembrando que quando a sombra é muito forte, é o contrário. Ao contrário, entre aspas. Ela elogia, mas na verdade não é um elogio, é bajulação, é diferente. Quando a sombra é muito forte, a pessoa ela bajula, ou seja, elogios falsos, puxação de saco, elogios que não existem. E a grande questão é que todo mundo é percebido isso por todos. À volta a pessoa está fazendo o papel de palhaça, de boba, ela não percebe, mas todo mundo percebe. Tá? A pior parte da sombra seria esta. Não vejo isso em você. Sim, então se o elogio tanger a essa questão aí do excesso, pode ser uma sombra. Tá entendido, obrigada. Valeu. Excesso e quando não existe. Sendo que algumas vezes, quando a sombra é muito... A pessoa acha que o elogio existe, ela enxerga uma qualidade onde não existe e faz um elogio que ela acha que é verdadeiro, mas na verdade é bajulação. Mas na maioria das vezes, isso é uma coisa bem profunda, na maioria das vezes a pessoa bajula, ela sabe que está bajulando, só não quer enxergar, tá? Não quer enxergar, tá de óculos escuro. Ok, obrigada, valeu. Mais alguém? Igor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Posso falar? Eu fiquei pensando sobre essa coisa aí de ter dificuldade, né, de expor sentimentos, e eu não tenho dificuldade de expor sentimentos positivos. Tipo, dizer que amo, que gosto, que, enfim, ser carinhosa e tal. Mas quando eu estou incomodada, eu percebo que eu tenho dificuldade de expor sentimentos. Isso. Incomodada. Quando algo me desagrada, ou quando eu vejo algo ruim em alguém, eu tenho a tendência de ir acumulando. Não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquele outro, e daqui a pouco eu explodo por qualquer coisa, entendeu? Porque eu já acumulei várias coisas. Sim. Então, eu tenho essa dificuldade de expor esses sentimentos negativos no momento que a coisa acontece. Eu deixo acumular e daí daqui a pouco, por qualquer coisa mínima, eu faço um escândalo, assim. Você sempre percebeu isso? Sim. Sempre? Acho que sim. Não tenho certeza absoluta, mas mais sim do que não. Uhum. Com certeza, assim, se você explode, chega a explodir, né? Porque expor sentimentos, a sombra dificuldade de expor sentimentos. Dentro disso aí, isso aí é um gênero e dentro tem várias situações específicas, até mesmo a rejeição. Né? Sim. Tem rejeições que são bem específicas. Então, lembrando que existe diferença de crença limitante para sombra, mas isso é sombra, tá? Esse caso aí. Tá? Esse teu caso aí. Tá bom. Porque tem coisas que você não está enxergando aí.
tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguém? Igor, eu também identifiquei essa... Não, já venho identificando, né, essa dificuldade em expor sentimentos. Mas, no mesmo momento, me veio uma cena, um acontecimento que teve na minha infância, que foi uma briga de família. E uma prima... nós fomos proibidos, como família grande, e nós fomos proibidos de brincar e falar com essa prima na época. E isso me veio agora, eu não lembrava mais dessa cena, eu devia ter uns 7 ou 8 anos esse acontecimento, mas aí eu fiz a ressignificação, porque eu venho reparando já há um tempo, eu realmente tenho muita dificuldade em expor sentimentos, e eu faço essa compensação com os meus filhos, né? Em compensar com coisas materiais, eu já percebo isso. Já fiz muito, eu tinha uma tendência muito forte de fazer isso também. Por isso que foi fácil identificar. E aí eu ressignifiquei essa cena que eu não lembrava mais que tinha acontecido quando eu era criança, né? De ter essa separação de um parente e não poder falar, não poder brincar, e éramos todos crianças, e ver essa prima olhar, isso era na casa da minha avó, quando a gente reunia todos os domingos, e eu via que essa prima tinha que ficar de fora, porque era proibido pela família inteira, né, por briga de adultos. Mas eu fiz a ressignificação no momento que você fez a meditação, eu fiz a ressignificação. E que veio dali. O voltar da origem, tu voltar da origem, tá funcionando com você? Tá funcionando, tá funcionando. Vieram também cenas assim, de coisas bem, bem antigas, e depois eu cheguei justamente nessa cena específica do expor sentimento. Tanto que doeu pra caramba agora. Vamos falar, doeu lembrar. Deu uma dor. Ótimo. Bacana. É isso aí. Quando tem sentimento, dor, tudo é porque o negócio... Calor, então, é porque o negócio tá... De vez em quando, você pode... Talvez vocês percebam, no meio do sono, sentir um calor e suando. Isso aí é uma sombra para crescer. Então, uma coisa forte não resolvida. Tá? O consciente trabalhando durante o sono, esperando o sono para realizar o trabalho. Bom, mas, vamos lá, avisos. Eu vou começar a dar seguinte, de forma rápida. Queria que tivesse tudo presente, mas eu vou falar agora, eu vou falar no inbox também. Seguinte, o que está acontecendo, tem muitas mensagens que eu não estou conseguindo responder dos membros, tá? E como tem esse lance de lista de transmissão e tudo mais, aí tem as mensagens, aí depois aí vem as mensagens da lista de transmissão por cima, aí os membros estão ficando sem respostas, estão ficando chateados, com toda a razão, né? O erro está sendo meu, num caso desse. Só que não tem mais, não cheguei à conclusão que não dá mais para fazer esse acompanhamento no inbox. Então, eu vou estar aí retirando essa parte, tá? Não dá mais para fazer isso. E isso está... A minha preocupação com isso está acabando me tirando uma energia em prol de estar estudando, fazendo outras coisas importantes para o próprio grupo, tá? Hoje mesmo eu dei uma atrasada a mais porque eu aproveitei o tempo e fiquei olhando e preocupado, porque teve as duas situações, das pessoas... Cara, eu percebi que a pessoa ficou incomodada. Teve uma que até falou que o Igor é isso, isso, e eu não tiro a razão, né? Razão, porque tem a lance da sombra da rejeição, a pessoa envia mensagem, que é coisa importante, e eu tenho que resolver, eu teria que dar a resposta, né? Então, mas a partir do momento que eu estou cessando essa parte, tá? Eu me comprometo a dar a live, eu me comprometo a passar as práticas, enviar de transmissão, tudo mais, enviar as gravações, mas essa parte de mensagens do dia a dia, eu tô encerrando nesse trabalho. Não dá mais, tá? Não dá mais. Foi quanto deu aí mais vou ter que cessar. Beleza? Outra informação que eu ia dar é essa aqui, o curso
vou fazer uma reunião com os responsáveis do grupo de acesso e vai tomar uma decisão, né, em grupo, mas de antemão vai se estender aí mais algumas aulas. Está sendo muito bom. Beleza? E é isso. Tinha mais alguma outra informação também, só que não era tão importante, por isso que não me veio à mente agora. Isso não me veio à mente, não era para eu estar falando agora. Maravilha? É isso. Fique com Deus. Forte abraço e avante. Tchau. Tchau.